Bem-vindos a mais um momento de devocional, onde nós vamos ler a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse devocional com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando, que o Seu Espírito Santo nos inspire e nos ensine o que nós temos a aprender com essas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que começa lá em Juízes 19. Nós leremos até o capítulo 20, verso 48, que diz o seguinte: Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá, para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ele ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo e bebendo e dormindo. No quarto dia, levantaram-se cedo, e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: Coma alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: Por favor, fique mais essa uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do quinto dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse: Coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem e a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: Já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isso é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegando perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: Vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: Não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-lo. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: Estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado, na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém agora, estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa: Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é um hóspede da minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Lembrando aqui que, apesar de estar acontecendo essas coisas terríveis, dessa sugestão terrível desse homem, nós temos que lembrar que não é porque está na Bíblia que Deus aprova.
Isso aqui é um relato do que estava acontecendo na região de Israel nesse período. E a Bíblia cita esse período como um período em que as pessoas estão afastadas de Deus. Um período em que Israel está depravada, está numa situação de pecado. Então ele está contando o porquê, na verdade está dando relatos justificando que Israel estava perdida. Então aqui a Bíblia condena essas atitudes. Ainda assim, coisas que aconteceram. Então a Bíblia não esconde a verdade. A Bíblia não é um livro feito para agradar as pessoas. Ela é um livro feito para escrever e revelar uma verdade. 25. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: Levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, no caso, a concubina já estava morta, sem vida. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível assim. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Aqui, novamente, dizendo que isso que foi feito foi um crime terrível, um crime horrível. Eles estão decidindo aqui o que eles vão fazer. Então, todos os israelitas se reuniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na região sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: Minha concubina e eu chegamos a passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então desmembrei o corpo dela em 12 partes e a enviei por todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: Nenhum de nós voltará para casa, nenhum só homem. Mas é isso que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá, de Benjamim, por este ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: Que crime terrível foi cometido em seu meio. Entregue os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espada chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar numa pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim. O
O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção ao Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? Lembrando que aqui o povo está brigando entre tribos de Israel, aquele mesmo Israel que saiu unido, juntos do Egito, agora que estão brigando, agora que estão guerreando. E o Senhor tinha dito: saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Mas os homens de Benjamim, que haviam partido de Gibeá, mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim, ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe das cidades. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá, entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim e naquele dia os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram em todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que em todas as partes da cidade a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Benjamim se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em uma batalha ao deserto. Aos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois os soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Idom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 1.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon,
onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Juízes 3 do 22, perdão, João 3 do 22 até o 4:3. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água. E o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhes disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele que quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida no céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos, nós também da terra e falamos de coisas terrenas, mas também ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Aqui que interessante, uma das diferenças de Jesus, pelo menos a gente não vê outra pessoa, a pessoa que recebeu o Espírito sem limites. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que interessante aqui, a ira de Deus permanece sobre ele. Não é que a ira de Deus é derramada sobre as pessoas, mas a ira de Deus já está sobre aqueles que não estão em Cristo. Isso porque nós pecamos. Desde do pecado inicial de Adão, todas as pessoas estão afastadas de Deus, estão divididas de Deus, e eles precisam se religar novamente. Religar é o termo que explica a palavra religião. Religião significa religar, o homem se religando novamente com Deus. Capítulo 4:1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Salmos 104, do 24 ao 35. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhe proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dá, eles o recolhem, abres a mão para alimentá-los. E eles ficam satisfeitos. Se te afastares deles, porém, enche-se de medo. Quando lhe retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopra teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores, deixem de existir para sempre os perversos. Todo meu ser louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 14, do 22 ao 24. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro,
mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração e encontrem morada. E para que você tenha um dia abençoado hoje. Vamos fechar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa palavra que o Senhor nos deu. Continue nos direcionando, continue a nos abençoando, Senhor. Abençoa o nosso dia para que seja um dia abençoado de trabalho, de estudo, de afazeres, para que o Senhor nos guie para mais essa semana, para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória e seja abençoado por ti. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que o Senhor continue regenerando, para que o Senhor cure, para que o Senhor traga alívio ao sofrimento. Abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, para que o Senhor abra, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor continue conosco. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra o nosso pecado e continuar sendo cada dia mais parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não se esqueça de que nós somos o reflexo da glória do Senhor e as nossas atitudes devem refletir isso. E que tudo que nós fizermos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Fica com Deus e até amanhã para mais um devocional.